gente, tudo bem? Agora a gente vai partir para o último sistema do aparelho locomotor, certo? E esse sistema ele está abrangendo sobre como que são unidas essas peças, essas partes ósseas, certo? Para promover e possibilitar então o movimento. Muito bem. Então vocês já perceberam que com o corpo de vocês são capazes de realizar diversos tipos de movimento, certo? Entretanto, algumas dessas partes ósseas, deu para perceber que elas também são fixas, elas são coladas, unidas, articuladas, mas elas não possibilitam o movimento. Outras possibilitam um movimento muito limitado, certo? Só de deslizamento, por exemplo. Mas enfim. Outra curiosidade em relação ao nosso sistema articular. As engrenagens, as peças, as máquinas, costumam durar entre 10, 15 anos, às vezes um pouco mais, e elas precisam de uma manutenção constante, tá? De óleo, às vezes troca de alguma estrutura. E as nossas articulações, tem que durar quanto tempo? E elas precisam de algum tipo de manutenção? Elas sofrem desgaste? O que vocês acham? Tá? Então, o esqueleto, gente, ele precisa se movimentar. Ele está sujeito a diferentes tipos de cargas, de peso, de movimento. Vocês vão fazer N coisas durante a vida de vocês. E o cotidiano e a vida vai mudando e vocês vão precisar se adaptar, tá? E toda essa articulação, toda essa adaptação tem que ser absorvida pelas articulações, tá? Então, o que é uma articulação? Nada mais é do que um ponto de contato entre dois ossos, tá? Ou entre osso e cartilagem ou osso e dente. Ou seja, é a estrutura que possibilita a união dessas estruturas que eu acabei de citar. Muito bem, tá? Quais são os tipos de células que possuem nessa cartilagem, nessa articulação? Tá? Basicamente, a gente tem condrócitos, fibrócitos, condroblastos, fibroblastos, células de tecido cartilaginoso, tá? E nós também temos muita matriz extracelular. E a organização dessas células e dessa matriz celular, na verdade, é uma desorganização, como vocês viram lá na histologia, ok? E basicamente, gente, nós temos dois tipos de articulação, de tecido que podem fazer articulação. Um é uma massinha simples de depósito de tecido conjuntivo que vai ligar um osso ao outro. Outros são formados por tecido de cartilagem. Se a gente falar em cartilagem, a gente tem três tipos de cartilagem. A cartilagem hialina, tá? Que é uma cartilagem bem resistente, bem forte, é a que está presente na maior quantidade das articulações do nosso corpo, no nariz, formando essa ponta do nariz também, tá? A cartilagem fibrosa, que ela tem uma quantidade maior de fibras colágenas, então ela acaba tendo uma característica de firmeza, de resistência um pouquinho maior. Entretanto, ela sempre tem um núcleo macio, tá? Tornando ela uma almofadinha, como por exemplo nos discos intervertebrais. E por fim, a cartilagem elástica, que ela tem uma quantidade um pouquinho maior de fibras elásticas, possibilitando essa característica para ela. Um exemplo de onde a gente encontra essa cartilagem é aqui, ó, formando o pavilhão da orelha, formando as cartilagens da laringe, ok? Então, se eu perguntar dos tipos da cartilagem, são esses três tipos. Agora, se eu falar de articulação, aí é outra coisa que vocês vão ver. Muito bem. Ops, desculpa. Quanto à classificação dessas articulações, os ossos, eles não entram em contato um com o outro. Toda a extremidade, toda a superfície óssea que tem que se articular com o outro, tá? Ele tem uma superfície recoberta de tecido cartilaginoso, tá? Frequentemente, esse tecido é formado por cartilagem do tipo hialina, tá? E essas articulações, elas têm uma ampla variedade de estruturas e de função. Se ela tem uma ampla variedade de estrutura e função, elas vão possibilitar, gente, diferentes tipos de ação, de movimento. Então, a função da articulação nada mais é do que promover o movimento. Agora, se eu falar em movimento, a gente tem N tipos de movimento, tá? E temos N tipos de movimento porque nós temos diferentes tipos de articulação, tá?
As mais conhecidas são as junções entre os ossos adjacentes que permitem que o esqueleto realize algum tipo de ação de movimento, como chutar uma bola, levantar a mão para responder uma pergunta na sala, como abrir e fechar a boca para falar, para mastigar, certo? Enfim, esses movimentos que vocês costumam fazer até sem pensar de tão cotidiano que eles são. E eles podem ser classificados, elas, as articulações, de acordo com duas coisas, ou função ou estrutura. Função, a posterior eu só vou mencionar, e a gente vai focar mais em estrutura, tá? Dentre as articulações, então, elas podem ser imóveis, com pouco movimento, ou muito móveis, sendo que uma das articulações, a articulação mais móvel do nosso corpo é a articulação do ombro. Entretanto, todavia, porém, quanto mais móvel essa articulação é, mais instável, tá? Ou menos estável ela é. Ou seja, é muito mais fácil de acontecer uma luxação nessas articulações do que em articulações fixas, tá? Que não se movimentam ou que se movimentam um pouco. Muito bem. Quanto às articulações, classificação delas, a gente pode classificar de maneira funcional em 3 tipos: sinartrose, anfiartrose ou diartrose. Sinartrose, sem movimento, são articulações imóveis, tá? As anfiartroses são articulações que promovem um movimento extremamente limitado. Então, ela é ligeiramente imóvel, tá? Já as diartroses são articulações que permitem diversos tipos de movimento. Eles podem ser pequenos ou podem ser muito amplos, ok? Pequenos, como por exemplo o deslizamento dos ossos do tarso aqui, ou amplos, como por exemplo os movimentos que vocês podem realizar com o braço de vocês. Em relação à estrutura, elas podem ser mais complexas ou menos complexas. Dessas aí nós temos 3 tipos, 3 classificações, das quais eu vou explicar 2 nessa videoaula e uma eu vou fazer uma videoaula específica porque ela é um pouco mais ampla, tá? Então nós temos as articulações fibrosas, que é uma articulação mais simples, formada por uma massa sólida de tecido conjuntivo que une os ossos adjacentes. E elas estão presentes nos ossos do nosso crânio. E elas não possibilitam movimento, ok? Articulações cartilaginhas, como o próprio nome está falando, elas são formadas por algum tipo de cartilagem como tecido de conexão entre esses ossos, tá? E elas podem promover algum tipo de ligeiro movimento, ou não. E as articulações sinoviais, elas são as mais complexas, são divididas em diversos tipos de acordo com a sua estrutura das faces articulares, como são as faces, as pontas, as extremidades dos ossos que estão formando essas articulações. Mas todas compartilham uma característica em comum, que é possuir uma cápsula, uma membrana que envolve certas extremidades articulares e um espaço articular ali dentro. Então, há uma cápsula articular e uma cavidade articular. Então, todas elas vão ter isso, ok? Aí a gente tem algumas estruturas que são adjacentes, que ajudam a fixar e a formar essas articulações, como por exemplo os ligamentos, tá? Eles referem-se a estruturas de tecido conjuntivo denso não modelado, ou modelado, tá? Que ligam um tecido ao outro, no caso que ligam um osso ao outro, certo? Fazendo isso, eles dão maior estabilidade à articulação. Entretanto, eles acabam limitando um pouco o movimento, tá? Eles freiam o movimento, tá? Muito bem. Agora a gente vai especificar por as classificações das articulações. Primeiro fibrosa, depois cartilagínea, tá? Quanto às articulações fibrosas, a gente viu que é uma massinha de tecido que está grudando um osso ao outro, ok? A gente tem 3 tipos de articulações fibrosas: sindesmose, sutura ou membrana interóssea. Uma sindesmose é uma articulação que tem nos ossos do crânio, tá? Então, é uma fina camada, como está mostrando aqui, ó, de tecido que está unindo um osso ao outro, tá? E essa fina camada de tecido que une um osso do crânio ao outro são conhecidas como sutura. Por exemplo, aqui, unindo o osso frontal aos parietais e ao temporal aqui atrás, a gente tem uma linha aqui, ó, chamada de sutura
coronal, ok? E essa articulação, ela só promove a união dos ossos, ela não promove o movimento. Muito bem. Próxima articulação, sindesmose. Sindesmose, gente, é uma articulação fibrosa, na qual há uma distância um pouquinho maior entre as faces articuladas, entre as estruturas que ela está ligando. E tem mais tecido denso não modelado do que numa sutura, tá? E ela permite um ligeiro movimento, mas um ligeiro mesmo, como se fosse só questão de pressão, ok? Nós temos dois tipos no nosso corpo. Uma são as sindesmoses de ossos paralelos. Nós temos dois lugares no nosso corpo que a gente tem ossos paralelos: o rádio e a una, e na canela a tíbia e a fíbula, tá? E a gente tem, ó, essa sindesmose tibiofibular e radioulnar, que está unindo, tá, estes dois ossos, tá? Ok? E a gente tem também um outro tipo que se chama gonfose, ou sindesmose dentoalveolar. Essa gonfose, ou sindesmose dentoalveolar, é isso daqui, gente, ó. É um tecidinho de cartilagem que fica entre o tecido ósseo e o dente, que serve para articular, para fixar o dente aos processos alveolares, aos alvéolos de mandíbula e de maxila, ok? E essas sindesmoses dentoalveolar, as articulações dentoalveolares, elas não promovem movimento. O máximo que elas fazem também é servir como uma molinha de amortecedor para possibilitar diminuir uma certa tensão neste osso, neste dente, ok? Então, a gente tem a sindesmose dos ossos paralelos e dos dentes com os processos alveolares. E, por fim, a gente tem a membrana, tá escrito errado ali, ó, é interóssea, tá? Essas membranas interósseas, tá? Elas também ficam entre os ossos paralelos. E elas são esses feixes aqui grandes, em vez de ser aqueles ligamentos menores aqui, tá? Como tinha na outra imagem, são esses, como este daqui, são esses feixes aqui nesses ossos paralelos também, que estão fixando lateralmente rádio e una e tíbia e fíbula. Tá? Então, é uma lâmina bem sólida de tecido denso não modelado que une esses ossos longos adjacentes, permitindo um pouquinho de movimento entre eles. Tá? Só existe também rádio e fíbula e tíbia e pernas e braços, e ajudam a manter unidos esses ossos paralelos. Ok? Muito bem. Quanto às articulações cartilagíneas, nelas existe algum tipo de tecido cartilaginoso que estão conectando esses ossos, fazendo a articulação desses ossos. Pode ser do tipo hialina ou fibrosa, fibrocartilagem. E a gente tem dois tipos de articulação cartilagínea: a sincondroses e a sínfises. Não confunda com sindesmose, que é uma fibrose. Perdão. As sincondroses a gente encontra em um lugar do nosso corpo, nos ossos longos, tá? A circondrose, gente, um exemplo dela, a gente tem aqui na cabeça do fêmur, é uma lâmina de tecido cartilaginoso, certo? Que permite o crescimento desses ossos longos. É uma articulação fixa, não promove movimento, tá? Formada de cartilagem hialina, e quando a pessoa chegar lá na maioridade dos 21 anos, esse tecido ele vai se calcificar e vai perder essa capacidade de promover crescimento ósseo, formar a linha epifisária. Muito bem, tá? Então, essa lâmina epifisária aqui é um tipo de cartilagem, de articulação cartilagínea. E o segundo tipo são as sindesmoses. Gente, eu não troquei o nome. São as sínfises, tá? A gente tem dois exemplos de sínfises no nosso corpo. Esqueçam isso aqui, ó. Não são sindesmoses, é uma sínfise, tá? Então, é uma articulação em que as extremidades do osso são recobertas por cartilagem hialina, mas os ossos são unidos por um disco bem no meio.
Como exemplo, a gente tem a sínfise púbica, que está mostrando aqui, que é esse discozinho aqui, ó, unindo os dois ossos do pubis. E um outro exemplo são os discos intervertebrais que tem entre um corpo de uma vértebra e o outro, ok? Então, esses são exemplos de sínfises. Sindesmose, a gente tem a lâmina epifisial. Desculpa, perdão o erro aqui, tá? Então, resumindo, desses dois primeiros que a gente está vendo, as articulações são divididas em 3 tipos. Elas podem ser fibrosa, cartilagínea ou sinovial. As fibrosas, elas podem ser do tipo sutura, que estão presentes nos ossos do crânio, sindesmoses, tá? Que estão unindo extremidades ósseas, como a sindesmose tibiofibular, tá? E elas também podem ser gonfoses, que estão unindo os processos alveolares com os dentes, ok? E elas também podem ser do tipo membrana interóssea, que é um feixe de tecido que está unindo ossos paralelos, como o do rádio e da una. E as cartilagíneas podem ser do tipo sincondroses, como por exemplo a lâmina epifisial, que a gente tem em ossos longos, que possibilita o crescimento deles, ok? E a sínfise, que são discos de cartilagem que estão presentes entre 2 ossos, como por exemplo entre os ossos do pubis, formando a sínfise púbica, e os discos intervertebrais, formando as articulações entre as vértebras, ok? Entre um corpo vertebral e outro. E aí a gente fecha essa parte de classificação e, como curiosidade, eu trouxe 2 patologias, uma é a artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, tá? Na qual o sistema imunológico do corpo ele ataca os próprios tecidos dessas articulações, ok? Os revestimentos das cartilagens, e é caracterizado por uma inflamação nessas articulações muito grande, promovendo uma tumefação, um inchaço e dor, muita dor, tá? E a outra é a luxação. Luxação é diferente de fratura. Fratura a gente tem uma lesão óssea. Luxação é quando uma articulação, uma extremidade óssea, sai do seu local articulado. Então, é um deslocamento da articulação, da extremidade da articulação, do osso da articulação, ok? Então, não tem fratura, mas eu posso ter, sim, lesão dos tecidos da articulação. Então, de ligamento, de cartilagem, só não tenho fratura. Ou pode ter uma luxação com fratura, né? Mas são 2 coisas daí. Beleza? Espero que tenha entendido alguma coisa, assimilado. Muito obrigada, gente. Até o próximo videozinho, que vai ser sobre articulações sinoviais. Beijo, queijo. Até daqui a pouco.